Meus irmãos, Aleluia. salve a amada igreja com a paz de Senhor Jesus. Amém. Quero dizer que estou muito alegre de estar aqui, conhecendo mais um povo que vai junto comigo adorar o Senhor lá na glória. Glória a Deus. Vamos ler logo a palavra, que assim você toma o seu assento. Lucas. Livro de Lucas, médico amados, no capítulo 22. Glória a Jesus. Lucas 22 e o verso 15. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Todos acharam, irmãos? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Amém? Podeis tomar a sua assento. Glória a Deus. Quero fazer aqui alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer a Deus. Esse Deus que tudo pode, tudo faz. Deus que guarda. Deus que protege. Um Deus que vai levar você para morar com Ele. Amém? Aleluia. Quero agradecer também ao pastor Hamilton, nosso pastor presidente, ao pastor local, meu pastor Robson, irmãos? E nosso irmão aqui, presbítero Josué, e essa igreja que me recebeu aqui com muito carinho. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu por muito tempo da minha vida, eu participava da Santa Ceia. Eu comia o pão, louvado seja Deus, eu participava do cálice. E eu via muitas pessoas se emocionarem, muitas pessoas até mesmo chorarem. E eu ficava pedindo a Deus: Senhor, qual é o significado? Senhor, eu também quero sentir essa emoção de entender o que é esse evento, esse momento em que esse povo vive, em que participa do teu corpo e do teu sangue. Mas quando eu me deparei com essa palavra em que o próprio Jesus disse que desejou muito comer essa Páscoa antes que padeça, louvado seja Deus, meus irmãos, eu entendi que o desejar ele veio de dentro. O desejar de participar do corpo e do sangue do Senhor é algo extraordinário, uma emoção que você sente dentro de você, que te faz você viver por mais 30 dias pensando no próximo mês em que você vai vir participar desse ato novamente. Aleluia. E quando Jesus disse que desejou comer convosco essa Páscoa, ele disse assim: eu tenho prazer em compartilhar convosco o meu corpo. Porque Jesus ele já sabia o que estava para acontecer, tanto é que o título diz que seria a última Páscoa, a última Santa Ceia. Aleluia, Jesus. Porque Jesus iria padecer após esse ato aqui. E quando ele fala para o seu discípulo: olha, vai e prepara para nós a Páscoa. Louvado seja Deus, ele envia 2 deles e eles perguntam: onde queres que preparamos a Páscoa? Aleluia, Jesus. E Jesus disse: olha, vai na cidade. Adentrando a cidade, quando encontrares com um homem com um cântaro na cabeça, siga-o. E onde ele adentrar, pergunte ao pai de família, e ele vai ter um lugar reservado, já mobiliado. E diz mais: está tudo preparado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim fizeram os seus discípulos. Meus irmãos, eu quero dizer que naquela época, louvado seja Deus, não era comum um homem carregar cântaro ou vasilha de água na cabeça. Era uma função exclusiva das mulheres. Então eles poderiam de momento já duvidar: onde que eu vou encontrar, pastor, um homem carregando um cântaro de água? Não se vê isso acontecer. Mas a palavra de Deus diz que quando eles adentraram a cidade, aconteceu exatamente como Jesus tinha dito. Aleluia. Louvado seja Deus. A tua vida, meu irmão, e a minha vida acontece exatamente do jeito que Jesus descreve que vai acontecer. Aleluia, Jesus.
Nesse dia de hoje, Deus preparou esse momento para que você e eu e nós estivéssemos aqui unidos e reunidos na mesma unção, na mesma fé. Aleluia. Porque hoje nós vamos participar, meus irmãos, de um ato memorável. Nós vamos participar de um ato grandioso de determinação e coragem. Aleluia. De alguém que o irmão estava falando aqui agora do lugar de onde eu moro. Louvado seja Deus, com montanhas, com florestas, com o mar banhando tudo isso, e que seria um lugar bonito. E você imagina agora Jesus, ele deixar o céu, ele deixar a sua morada, e ele vir aqui assumir um corpo como o meu, como o seu. Meu Deus do céu, meus irmãos, um corpo que está propício a se cansar, a adoecer, com limitações, mas ele fez isso por amor, por mim, por você, por nós. Aleluia, Jesus. Porque um dia nós vamos cear todos juntos lá na glória. Glória a Deus, aleluia. Um dia nós vamos participar desse banquete, meus irmãos, Ele mesmo, o próprio Jesus, nos servindo. Imagine só a honra que seria. Mas isso eu quero dizer que será para algumas pessoas. Porque é muito fácil nós chegarmos à igreja, é muito fácil nós assentarmos numa cadeira, é muito fácil nós estar dentro da casa chamada Casa de Deus, mas não é tão fácil ser crente. Não é tão fácil você abrir mão das coisas que estão no mundo e das coisas do mundo que vem sobre a sua vida. Muitas vezes para te afrontar, para afrontar a sua fé, para dizer que você não pode, que você não consegue, que você não é digno. Eu quero dizer nesta noite que o sangue de Jesus te libertou. Louvado seja Deus, numa condição pecaminosa, onde muitas vezes nós não tínhamos nem esse direito, nem de adentrar a casa de Deus. E não é porque não existia, meus irmãos, é porque o inimigo das nossas almas não deixava. Eu passei muito tempo da minha vida distante da casa de Deus. Eu passava em frente a uma igreja, eu mudava de calçada, eu ia para o outro lado. Agora eu vou dizer para vocês, era a minha vontade, isso não era. O inimigo não quer deixar você, louvado seja Deus, adorar a esse Deus, porque sabe que esse Deus tem promessa. Aleluia. E essa promessa desse Deus é de buscar você e a mim para morar com Ele. Louvado seja Deus, a promessa desse Deus é de nós permanecermos firmes, nós permanecermos incorruptíveis, para que nós possamos um dia morar com Ele lá na glória. Eu costumo dizer, meus irmãos, que Deus, Ele não vai levar qualquer pessoa para morar com Ele. É como você olhar para alguém na rua, se compadecer daquela pessoa, até ajudar, mas você não tem coragem de pegar e levar para a sua casa, para morar com você. Você não tem coragem porque sabe que pode haver consequência. No mundo espiritual é da mesma forma. Deus não vai levar desconhecido para morar com Ele. Deus vai levar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Este sangue que nos liberta da condição, louvado seja Deus, que o inimigo quer nos colocar a cada dia, mas o sangue que nos purifica do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Mateus, no capítulo 27 e o versículo 26 vai dizer que Jesus, Ele foi chicoteado. Jesus, Ele apanhou. Glória a Deus, aleluia. Por minha causa, por sua causa. Era um preço que Ele teria que pagar para nos resgatar da condição do pecado e do mundo. Louvado seja Deus. Imagine só, meus irmãos, alguém inocente, alguém que desceu do céu, o próprio Filho de Deus, agora estaria na condição de ser julgado juntamente com alguém criminoso, alguém que estava preso por cometer um homicídio. Louvado seja Deus, alguém que estava preso pela sua conduta moral.
E agora colocaram esse alguém numa balança junto com Jesus e aquele povo que devia apoiar ao mestre, o mesmo povo, varão, que gritava hosanas ao rei, o mesmo povo que receberam Jesus, agora preferia a Barrabás, um criminoso. E nos dias de hoje, meus irmãos, não está diferente, não mudou muita coisa. Ainda preferimos estar com criminosos, ainda preferimos muitas vezes estar com pessoas que nos arrastam para o pecado, ao invés de estar diante de um Deus tão zeloso. Aí você pensa, alguém vai vir de lá de Peruíbe, andar tanto, enfrentar congestionamento, e vai chegar aqui, vai nos trazer uma palavra de avivamento, vai nos trazer uma palavra que vai encher o meu ego. Glória a Deus. Não vai ser hoje, meus irmãos. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto muito em dizer que não vai ser hoje. Hoje eu vou falar da palavra de Deus que nos recomenda a cada dia, que nós precisamos ser santos, É Jesus. Aleluia. se nós quisermos ir morar no céu. Essa maneira. Louvado seja Deus. Depois que Jesus passa por esses açoites, depois que Jesus enfrenta algo chamado azorraque, instrumento de tortura, um chicote, a palavra vai dizer que na ponta daquele chicote havia ossos, pedaços de ossos de carneiro e chumbo. E cada vez que Jesus levava uma chicotada dessa, a sua carne ficava dilacerada. Meu Deus. Aleluia. Meus irmãos, lendo essa palavra, eu fiquei imaginando Jesus passando por tudo aquilo e ele dizendo: hoje cumpre-se uma profecia proferida pelo profeta Isaías, em Isaías 53. Começa no versículo 2 dizendo que não havia nele parecer nem formosura alguma para que nós o desejássemos. Era como raiz de uma terra seca. Agora imagine essa mesma condição agora, meus irmãos, proferida 700 anos antes da chegada do Messias. E agora Jesus passa por ela. Cada chicotada que ele levava por mim e por você, o seu corpo ficava irreconhecível. O seu corpo ficava dilacerado. Eu imagino agora as hemorragias que Jesus tinha, que era sua, que era minha. Louvado seja Deus. E o seu corpo começa a ficar desfigurado. Um corpo santo, louvado seja Deus, de alguém, meus irmãos, que abriu mão do seu conforto. Aí muitas vezes nós trabalhamos, presbítero, irmão Josué, o dia inteiro, e chega em casa e vai dizer: eu não vou hoje para a igreja não, eu estou muito cansado, eu estou com uma dor aqui, eu estou com uma unha encravada aqui no meio da canela, eu estou com desinteria no joelho, presbítero, irmão Josué, e eu não vou na igreja. Agora você fica imaginando, irmãos, se Jesus fosse olhar para aquele sacrifício. Ele disse, em meio a toda essa agonia: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, se não for possível, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus, ele foi até o fim por mim, por você. Aleluia, Jesus. E por nós. Então esse ato de hoje, eu quero chamar a sua atenção, porque muitas vezes, meus irmãos, as coisas acontecem durante o nosso dia e nós carregamos em nosso coração. Às vezes alguém nos ofende, meu irmão, presbítero, irmão Josué, e eu começo agora a carregar uma mágoa dentro do meu coração, e eu não consigo sequer olhar para o meu irmão, eu não consigo abraçar porque tem algo terrível dentro de mim, eu não consigo perdoar, e eu não consigo ir para o céu, porque lá em Mateus 6:9 nós oramos, nós mesmos confessamos a Deus dizendo: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Aleluia. Assim
abençoado. Glória a Deus, aleluia. E agora eu chego num culto como esse e eu fico remoendo. O meu esposo me destratou, me humilhou. Ou a minha esposa fez pouco caso de mim. Ou até mesmo lá no meu trabalho. Alguém me ofendeu e eu quero uma revanche. Louvado seja Deus. Jesus disse, meus irmãos, em Mateus 11:28: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus nos deu esse exemplo para que nós fôssemos mansos. O que é ser manso? Eu tenho aprendido que ser manso é abrir mão do seu direito. É você abrir mão daquilo que você acha que tem, que você pensa que tem, mas você não tem. Nós não temos razão alguma de nada, meu irmão. Para que nós tenhamos uma boa convivência dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, onde quer que nós vá, nós temos que abrir mão desse direito que nós achamos que temos, que chama-se razão. Não temos razão. A razão é de Jesus. É, Jesus. Aleluia. Não temos nenhum direito de questionar nada. Jesus foi como uma ovelha muda ao matador. Ele sofreu todo o castigo meu, todo o castigo seu. E Jesus pagou o preço para que hoje você tivesse aí sentadinho, para que hoje você pudesse fazer parte do seu corpo e do seu sangue. Mas nós precisamos fazer autoexame, uma retrospectiva da nossa vida, do nosso tempo, porque o apóstolo Paulo, ele diz na sua palavra que quem come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando você participa do corpo, você imagina um corpo dilacerado, sangrando, um corpo inchado, uma cabeça ferida pelos espinhos. Aí você olha para você e dá vontade de chorar, porque você, sendo merecedor, não passou por nada disso. Você sendo merecedor, você e eu e nós sendo merecedores, nós temos uma vida confortável, muito além do que merecemos. Louvado seja Deus. E reclamamos se faz sol, reclamamos se faz chuva. Nós não estamos nem aí, meus irmãos. Mas nesta noite é uma noite de conserto. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para alertar o seu coração que se não houver um conserto, não vai haver salvação. Talvez nós oramos pela nossa casa e pedimos: Pai, salva meu esposo, salva minha esposa, salva o meu pai. Mas eu não consigo perdoar, eu não consigo, louvado seja Deus, relevar situações. Provérbio capítulo 15 vai dizer que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Qual palavra nós temos proferido em nossa casa? Meus irmãos, não é um culto em que nós pularmos, em que nós nos alegrarmos. Não é um culto onde nós esperamos um avivamento, mas é um culto em que nós possamos expressar um sentimento diferente. É um culto em que nós chegamos diante do nosso Deus e dizer: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não mereço, mas a tua graça me alcançou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quantas vezes nós chegamos e nem agradecemos a Deus? A finada minha mãe dizia que tem pessoas que deitam como pau e levantam como pedra. Ela não consegue agradecer a Deus pelo dia que passou. Ela não consegue agradecer a Deus por uma noite que chegou para o seu descanso. E a noite passa, chega um dia, ela se levanta e continua na mesma situação.
não sabe ser grato a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai dizer de um lugar em que Jesus ele passava, e havia um lugar separado, meus irmãos, da sociedade, para as pessoas que eram considerados imundos. Aleluia. Louvado seja Deus, para os leprosos e tantos outros enfermidades que separavam o povo da sociedade. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus passando, vieram 10 leprosos ao seu encontro, e todos eles receberam a cura do físico, os 10. E Jesus disse assim: ó, vai e mostra para o sacerdote. E eles foram. A palavra do Senhor vai dizer que a caminho, eles, se olharem suas peles, estavam limpas. Aleluia. E um deles, meu pastor, voltou para agradecer. De 10, apenas um foi grato a Deus pelo que era recebido do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E eu pergunto, por que você acha que esse moço, ele voltou para agradecer ao Senhor? Ele voltou para dar glória a Deus, porque ele entendeu que da onde vinha aquela cura, viria muitas outras coisas. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, e ele estava certinho, meus irmãos, porque encontrando com Jesus novamente, Jesus pergunta para ele dizendo: não foram 10 os que receberam a cura, cadê os 9? E ele disse: Senhor, eu não sei. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E aquele moço recebeu muito mais do que a cura física, porque ele foi grato a Deus. Aquele moço, ele recebeu muito mais, louvado seja Deus, porque ele voltou para dar glória, para dar graça e agradecer ao Aleluia, Senhor Jesus. pelo milagre recebido. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, no capítulo 24 de Lucas, Aleluia, Jesus. tem por título a ressurreição. Louvado seja Deus. 3 dias depois que aconteceram todas essas coisas, era necessário que Jesus ressuscitara para que a vitória fosse por completo. E no 3º dia, as 2 Marias, juntamente com as suas outras irmãs, foram correndo ao sepulcro, diz a palavra do Senhor. E quando chega lá, ela viu a pedra removida, e elas adentraram direto e não viu o corpo de Jesus. Aleluia. A palavra diz que elas ficaram tristes, começaram até chorar. Quando elas olham para fora da caverna, ela vê 2 seres de branco que perguntam para elas: por que busca entre os mortos aquele que vive? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quantas pessoas ainda estão nessa mesma condição, ainda está buscando Jesus entre os mortos, ainda está buscando Jesus, mas não tem vida. Mas aonde Jesus está tem vida. Glória a Deus. Aonde Jesus chega tem vida, Glória a e Deus. tem vida com abundância. Quem sabe a nossa esperança já está morrendo, já está se acabando, mas você adentrou neste lugar hoje e Jesus está neste lugar. Glória a Deus. Você adentrou neste lugar e Jesus está dizendo: ei filho, aonde eu estou tem vida. Glória a Deus. Ele diz em João 14, o verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse mesmo Jesus está dizendo: ei, venha comigo, porque sem mim jamais você verá a Deus. Aleluia, Jesus. Nós necessitamos buscar, meus irmãos, desesperadamente por esse Deus, porque Ele nos amou primeiro. Esse Deus nos amou primeiro, meus irmãos. Mas muitas vezes nós passamos aqui ainda em Lucas 24, 13. Vai dizer que 2 dos seus discípulos estavam buscando
águas tranquilas, buscando lugar de repouso. Eles estavam a caminho de Emaús. E Jesus, ressuscitando, foi de encontro a esses moços, porque agora começam a serem dispersos. Porque Jesus deu sua palavra que, ferindo o pastor, as ovelhas serão dispersas. E assim se cumprir a palavra de Deus, começa agora essas ovelhas a serem dispersas. Começa a buscar lugar de conforto. Começa, em vez de vir para a casa de Deus, a sentar em seu sofá, colocar o seu pé para cima e começar a mudar de canal em canal, porque está tendo prazer para a sua alma. Mas o seu espírito necessita de Deus. Aleluia. Nós somos um ser tricotomitas. Somos criados de carne, de alma e de espírito. Necessitamos alimentar, meus irmãos, o nosso espírito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E quando você vem num culto como esse, no dia de hoje, louvado seja Deus, você vai renovar a sua aliança. Aliança, meus irmãos, é algo que não tem emenda. E quando você renova a sua aliança, você está declarando para esse Deus: olha, Senhor, eu vou vencer esse mês inteiro, até eu vir novamente um novo mês. Louvado seja Deus, e estar na tua presença. Eu não serei corrompido pelo mundo. Eu não serei, louvado seja Deus, vencido pelas minhas tentações ou pelas minhas frustrações, mas eu vou estar firmado em ti, meu Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando você vem renovar as suas alianças, você diz para Deus: olha, Senhor, eu não vou procurar águas mornas, eu não vou procurar Emaús para morar, mas eu vou voltar para Jerusalém, porque em Jerusalém tem uma promessa. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor vai dizer em Atos 2 que aquele povo reunido tinha uma promessa: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Glória a Deus, Louvado seja Deus, mas o tempo foi passando, meu pastor. E aquele povo começou a se dispersar. Eram 500 reunidos. Eu fico imaginando que com uma semana eu comecei a dizer: eu tenho um compromisso lá na minha casa, eu vou embora. Aí outro vai dizer: não, mas os meus filhos ficou sozinhos, eu vou embora. Ei, eu preciso cuidar dos meus animais, eu vou embora. Louvado seja Deus. E quando essa promessa chegou, louvado seja o nome do Senhor, havia 120. Não era uma promessa para 120, era uma promessa para os que ficarem. aleluia, Não era promessa para os que estão aqui hoje, é promessa para aqueles que continuarem, que perseverarem até o fim. Porque a palavra de Deus diz que quem perseverar até o fim receberá a coroa da vida. glória a Deus, Não é os que aleluia, lavaram as suas vestes, é os que lavam todos os dias. aleluia. Porque todos os dias eu me contamino com o pecado. A palavra do Senhor vai dizer que sobre o pecado a minha mãe, louvado seja Deus, me concebeu. Então é necessário que nós lavamos as nossas vestimentas todos os dias. Aleluia. É necessário que, se nós quisermos ter um encontro com esse Deus, nós lavamos as nossas vestimentas. Aleluia. É necessário que, pelo menos de tempos em tempos, você receba alguém que venha alertar você. Não que o seu pastor não faça isso, é que muitas vezes palavras saem da boca do pastor e ele vai dizer: não, mas ele conhece a minha vida. Ele está dizendo que eu não perdoo porque ele conhece a minha vida. Eu não conheço a vida dos meus irmãos, mas o Espírito Santo de Deus conhece. Aleluia. E se eu fosse você, eu pediria perdão imediatamente. Aleluia. Se eu fosse você, eu correria a pedir perdão, porque a palavra de Deus diz que você trazendo uma oferta na casa do Senhor, chegando no altar, você lembrar que tem algo contra alguém, deixe lá. Volta, conserta com teu irmão e depois apresenta a tua oferta.
noite é uma noite de vida ou de morte espiritual, depende de nós. Nós necessitamos, precisamos de nos consertar para fazer parte do corpo do sangue do Senhor Jesus. Você precisava ouvir isso, porque Deus, Ele é um Deus zeloso, é um Deus que cuida, é um Deus que vai levar você e eu para morar no céu. Mas nós precisamos nos desprender das coisas do mundo. Amém, meus irmãos? A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi essa: que você continue remoendo. Quando você sentir aquele nervosinho dentro de você, você lembre dessa palavra. Fala: se eu não perdoar, eu não vou morar no céu. Quando você pensar que tem razão sobre alguma coisa, você lembre que Jesus diz: sede manso e humilde de coração. E ser manso e humilde é negar a você mesmo. Aleluia. É abrir mão do seu direito para que o seu irmão tenha o direito. E assim, louvado seja Deus, você viva em união. Amém, meus irmãos? Deus muito abençoe em nome de Jesus. Aleluia.